Oi, eu estou trazendo para vocês com essa aula o exercício desenvolvido pelo próprio Reich, que é um exercício chamado Jellyfish, ou o exercício da água viva, o exercício da pulsação. O Reich desenvolveu esse exercício associando esse movimento da pulsação do nosso corpo, né, dos tecidos do corpo humano, do pulmão, dos pulmões, do coração, né, toda essa pulsação do corpo, o Reich associou então com o movimento das águas vivas no oceano. Sabe essa coisa de expandir e contrair, essa coisa ampla e lenta, que é o movimento do jellyfish, né? Da água viva no oceano, ou das arraias gigantes no oceano, aquela coisa linda de ver. Então o Reich desenvolveu esse exercício. A Gerda Boysen, que fazia terapia com o Ola Hacknes, então que era um reichiano, aproveitou, experimentou no consultório, são vários exercícios que vão explorando então essa pulsação do corpo. E quem desenvolveu então ele como um processo, dentro de um processo terapêutico, foi um senhor chamado Michael Heller. Então, Michael Heller utiliza o jellyfish dentro do processo da terapia dele. Então, é como o Alexander Lowen então desenvolveu o grounding, certo? Que também é um processo, né? A primeira vez que você faz o grounding, você não está exatamente enraizado, você vai desenvolvendo esse grounding, você vai experimentando esse grounding, você vai melhorando, ampliando, né? A possibilidade de estar mais enraizado no chão. E em contrapartida, o exercício do jellyfish, mesma coisa, assim. Não é um exercício que se faz em pé, na verdade o pedido, né, é que se faça deitado e que todos os movimentos vão sendo explorados a partir da respiração e das pausas na respiração. Então, cada pausa dessa, a Gerda vai descrevendo como um autoconhecimento incrível, assim. Então, a partir disso, eu quero convidar vocês a ver um vídeo que eu busquei no YouTube, que são vários animais, águas vivas, que vão pulsando, então, e assim, são cores lindas, são formas diferentes, exóticas, mas que vai convidando vocês a entrar nesse movimento pulsatório, tá? Então eu quero que vocês experimentem olhando esse vídeo, que vocês possam ir sentindo, se identificando, como se fosse uma água viva no fundo do oceano, explorando as ondas respiratórias, explorando os movimentos lentos de expansão e de contração. Eu quero apresentar então o movimento, o filminho, o movimento do jellyfish. Olha como a pulsação vai acontecendo. Esse expande e contrai, esse abre e fecha, essa pulsação do organismo como um todo. Foi aí que o Reich se inspirou para trazer para a gente o exercício do jellyfish.
associando então o movimento desses animais unicelulares, protozoários, amebas e das águas vivas, eles pulsam e daqui a pouco dá uma pausa. O próprio exercício do jellyfish vai propor também algumas pausas para que a pessoa possa ir se explorando através desses movimentos, através dessas sensações, para que possa ir liberando os sentimentos que estão aprisionados nas couraças. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Cada detalhe dessa pulsação a gente vai poder experimentar quando for fazer os exercícios, né? As posições descritas por Reich, para que a gente possa ir explorando. Vocês viram a variedade de formas, né, de possibilidades de pulsação, de ritmos diferentes. A proposta, então, com todos esses exercícios que vocês vão ver, né, que é uma sequência de exercícios, é que a gente possa ir explorando, então, com o jellyfish e os nossos tecidos, as nossas pulsações, as nossas pausas, a forma como a gente utiliza o corpo expandindo e contraindo. E a gente sabe que se a gente vai movimentar a couraça, né, você vai possibilitar que o corpo respire mais amplamente, que o corpo pulse. Então, se você está movimentando e flexibilizando essa couraça, os afetos que ficaram aprisionados, então, lá dentro, lá atrás da couraça, né, embaixo dela, eles vão flexibilizando juntos, enfim, e é possível que surjam, então, afetos e sentimentos a serem trabalhados. Por isso, a necessidade de se fazer num consultório, com todo o aparato que você possa ir explorando, né? Com segurança. Então, o jellyfish é um exercício ergonômico, descrito por William Reich, inspirado nos movimentos pulsatórios em meio aquático de animais unicelulares como as amebas, os protozoários e as águas-vivas. Os animais e plantas no mar têm movimentos semelhantes de contração e expansão, e Reich associou essa pulsação para todos os tecidos vivos. Do ponto de vista terapêutico, então, o exercício do jellyfish tem como objetivo aumentar o nosso potencial orgonótico, tanto físico como psicológico. Ele permite à pessoa entrar em contato com as formas mais sutis da respiração, das sensações e dos sentimentos.
É um exercício, então, de autoconhecimento, né? No nível psicológico, a amplificação de nossa pulsação abre um caminho nos centros vitais de nossa consciência e permite à nossa mente percorrer os domínios da imaginação transpessoal. Com frequência, as pessoas relatam a visão de formas coloridas que se movem. Trata-se da visualização da energia orgânica e das correntes plasmáticas. No começo dos anos 50, então, o Ola Hackens visitou o Reich lá em Orgonon várias vezes, né? Ele estava estudando com o Reich e ele foi trazendo para a Europa a ergonomia, então, que era a terceira fase que o Reich estava estudando, né? Explorando. Quando em 1947, Gerda Boysen começou as suas sessões com Ola Hackens, ela sabia que ele era um dos principais seguidores de Reich. Sua terapia com ele durou até o fim dos seus estudos em psicologia, que foi em 1951. Então, de 47 a 51, a Gerda fez terapia com Ola Hackens, que estava estudando e trazendo a ergonomia lá do próprio Reich, diretamente do próprio Reich. Então, Ola Hackens, que na época era um experiente vegetoterapeuta, estava acabando de descobrir a ergonomia. Segundo Gerda, o tratamento começava com palavras e Ola Hackens me pedia para falar sobre mim mesma. Então vinha a respiração. Era um movimento pulsatório, um processo dinâmico. E era com instruções simples que a dinâmica começava. Imagine que você é uma água viva. Deixe que a respiração e os movimentos venham, apareçam. É um exercício, então, que vai propor movimentos associado à respiração. A princípio começa com um movimento de uma respiração muito consciente, mas vai se possibilitando, né? Vai possibilitando que essa respiração vá ficando mais automática, mais ampla, mais aberta e muito mais profunda. Várias maneiras de trabalhar sobre o diafragma são assim, requeridas para cobrir essa diversidade funcional. Com os exercícios Jellyfish, a pessoa está visando uma onda pulsatória, vagarosa, como um movimento do diafragma, associado a uma gigantesca arraia nadando nas profundezas oceânicas. Quando esse movimento interior surge, pode-se ter a impressão de ser um campo energético grande. A pessoa vai sentindo esse campo energético dela e vai ampliando, né, a partir dos movimentos de expansão e de contração, ela vai possibilitando que esse campo energético pulse, esteja, né? Daí, enfim, quando ela estiver trabalhando, quando ela estiver conversando com alguém, quando ela estiver adormecendo, quando ela estiver andando na rua, simples assim, você vai possibilitando que esse campo apareça, que essa pulsação apareça. A ideia é essa, é ampliar a respiração, é ampliar a nossa pulsação. A respiração, então, vai possibilitar que você esteja consciente de como a respiração se aprofunda no tórax, no diafragma e na barriga. Você talvez sinta que a sua respiração se transforma numa série contínua de ondas suaves, fluindo através do corpo, da barriga até a garganta, da garganta até a barriga. Então, é um movimento de autoconhecimento mesmo, né? A partir desse movimento que no ground, então, é em pé,
o jellyfish vai ser proposto que se faça deitado, com as costas no colchão, e você vai ampliar os movimentos de braços e pernas até que você esteja pulsando, né? Que você esteja vivenciando essa inspiração e essa expiração de uma maneira consciente e livre, né? Que possa vir o movimento junto com a respiração. Essa respiração com pausas também, né? E essas pausas são bem importantes. A Gerda trabalha bastante com esse movimento de pausa, né? Ela diz que essa correria da vida, né? O ser humano está sempre fazendo, e que a ideia seria então a gente poder conseguir fazer essa pausa para mergulhar em si mesmo, para explorar o corpo, para explorar os sentimentos, para explorar essa pulsação. E aí ela diz que logo que você poderá observar que não precisa de nenhum esforço a mais para abrir e fechar as pernas. Elas simplesmente flutuam. Os braços também pulsam e flutuam por si, à medida em que se separam e se aproximam. Então, coordenar esses movimentos e a respiração, quando você consegue atingir então esse nível de exercício mais pulsante, né? Você vai estar então, não vai estar exigindo mais nenhum esforço do seu corpo. Ele vai estar junto com a tua respiração, se tornando uma pulsação. A ideia, então, vai ser que a gente possa ir explorando passo a passo, ponto a ponto, pequenos movimentos, e aí à medida em que você vai ampliando a intimidade com o movimento, aí vai se acrescentando a esses movimentos uma coisa um pouquinho mais difícil. Então, você começa com movimentos muito simples, só sentindo, né? No início é só o braço, então, que pulsa, que movimenta. E aí ele vai acrescentando, então, com esse movimento, um pouco de consciência. Então, a ideia é, no nível número 1, né? Possibilitando, então, a ideia de diferentes níveis de experiência. Consciência mais movimento igual a ginástica. Então, uma das possibilidades desse exercício é que você vai se exercitar mesmo. É só uma ginástica. Realizar o jellyfish dessa maneira proporciona o prazer de se mover, uma maneira coordenada, com a atenção focalizada em fazer o movimento corretamente. As profundidades da pessoa são raramente mobilizadas quando o exercício é feito dessa forma, mais consciente, né? Consciência mais movimento igual a ginástica. Aí, um nível, né, de experiência um pouquinho mais ampliado, então, o nível número 2 é a consciência mais uma lentidão extrema, mais um movimento que vai gerar um profundo relaxamento. Então, a ideia é fazer o movimento com consciência, lento, muito lento, como o Tai Chi Chuan. Mais o movimento é igual a um relaxamento. Então, a beleza dos movimentos lentos é aprendida no Tai Chi. A velocidade exata aqui é tão lenta quanto possível, com um movimento permanecendo constantemente visível e suave. Antes de qualquer coisa, esta é uma boa maneira de aprender o movimento. A pessoa tem tempo suficiente para explorar
cada detalhezinho do movimento. Então, a ideia é colocar o mesmo movimento que você fez como uma ginástica antes, aqui você vai colocar uma lentidão, você vai diminuindo o ritmo, vai fazendo como as águas-vivas mais lentas, né? Ela vai estar numa pulsação mais lenta. Realizar o exercício do jellyfish de modo lento é frequentemente um bom exercício de relaxamento não provocativo. Este é um bom movimento para os clientes aprenderem as 4 fases dos movimentos do jellyfish distintamente e para explorar com qual material interno eles próprios associam. Então, o que você associa a cada fase do jellyfish? Cores, sentimentos, sons, o que aparece, né? São 4 fases distintas e o que você vai associando. Essa velocidade é com frequência útil para suavizar superegos rígidos. Pois é, olha só que coisa bacana, né? São movimentos que vão ajudando naquela característica tão comum, né, que a gente tem de cobrança interna, né? Tem que ser, tem que fazer, tem que acontecer, tem que fazer certinho. Aquela vozinha, né, que fica o diabinho e o anjinho falando de um lado e do outro. Então, superegos rígidos é para trabalhar exatamente esse ponto, que eu tenho certeza que vocês vão identificar, né? Bom, existe durante o jellyfish, né? Um começo que você vai explorar os braços, depois um começo onde você vai explorar a abertura e o fechamento das pernas, deitado de costas no colchão. E existe uma posição crítica, que é quando você vai levantar as pernas do colchão. Você vai tirar as pernas. Então, há uma posição crítica do ponto de vista da gravidade, demonstrada num desenho a seguir, que vocês vão estar podendo ver. Enquanto os joelhos estão acima da pelve, o peso das pernas é sustentado pela região lombar. Essa posição tem forte efeito relaxante. Então, para pessoas que têm dores lombares, né, tensões na lombar, é um excelente exercício para que a gente explore, então, essa pulsação, né? Mas à medida que as pernas se estendem para além da posição crítica, toda a distribuição de peso ao redor da pelve é modificada. Então, você vai possibilitando, né, trazendo a perna para cima, erguendo, né, para depois poder descer de novo e ampliar no movimento do jellyfish. A capacidade de não parar de respirar nesse momento é uma boa maneira de trabalhar sobre a tendência no reflexo de susto. E parar de respirar tão logo as coisas se compliquem na vida, né? Então, né, aqueles starts que a vida traz de opa, né, o reflexo do susto. E aí você mantém o diafragma travado, preso, tentando dar conta da nova situação. Então, essa posição crítica, né, a partir do momento em que a gente vai desenvolvendo, então, esse passo a passo do jellyfish, e você consegue ultrapassar essa posição crítica, vai ficando mais simples de ir aprofundando e de ir se entregando ao exercício. Então, no começo, você vai começar a coisa muito consciente, assim, né? E depois você vai se soltando e deixando acontecer, sabe? Vai possibilitando
uma pulsação maior, uma soltura maior, uma entrega para que a coisa simplesmente aconteça, como diz a Gerda, né? Enquanto os pés não tocam o chão, as pernas deverão agora ser sustentadas principalmente pela força dos músculos abdominais, os quais criam uma tensão no padrão da respiração. Então, é um desafio grande, né? As pernas estão erguidas e vão descendo, você vai estar sustentando a região lombar e os músculos abdominais que vão estar sustentando a perna. É um movimento, um tempo mínimo, mas que basta para que a respiração fique tensa, né? Aprisione. E aí você já não pode mais deixar acontecer o movimento de uma forma simples, ampla e gostosa. Bastou travar a respiração para que o jellyfish já tenha pausado, digamos assim, parado, né? A exploração. Bom, o terceiro nível seria então consciência mais movimento mais respiração igual a vegetoterapia. Esse nível é usado na junção da vegetoterapia e da ergonomia. Pede-se ao cliente que coordene a respiração e o movimento, expandindo com a inspiração e condensando com a expiração. Então aí é um movimento que você vai expande e inspira e condensa e expira. Expande e inspira, condensa e expira. Com frequência esse trabalho leva a descargas emocionais profundas, porque você está possibilitando mexer profundamente com as couraças, né? Muito bem. O nível número 4, então, de diferentes níveis de experiência. Consciência mais movimento, que se seguem a dinâmica da respiração espontânea, igual a uma abertura do diafragma. A Gerda vai trazer um convite, então, uma técnica que ela desenvolveu para que a respiração possa ficar mais espontânea, livre, profunda. Ela chama de respiração do espelho. Então faz assim. É como se ela estivesse colocando um espelho na frente da boca do paciente. E aí ele vai fazer a expiração como se você estivesse fazendo um bafo no espelho, sabe? Aquela coisa que você vai fazer embaçar o espelho, o vidro, né? Faz, sabe? Como se estivesse embaçando esse espelhinho que está colocado na frente. Esse convite de fazer a respiração do espelho, então, que é feito de uma forma lenta, né? Você vai convidando o paciente a ir entrando nesse estado de fazer o movimento, deixar a respiração ficar lenta e espontânea, dessa forma, como se você estivesse fazendo aquelas gotículazinhas que embaçam o espelho. Então, existe uma óbvia dificuldade em lidar com a respiração espontânea e consciente. Tão logo eu preste atenção na maneira como respiro, meus padrões de respiração automaticamente se modificam. Para Gerda, é uma técnica para despertar a tolerância e a bondade em relação a si mesmo. Eu coloco um espelho em frente à boca do cliente e peço a ele para embaçar o espelho com a sua respiração. Isso só pode ser feito mediante a abertura da garganta, de uma maneira suave.
E com isso, uma respiração suave, porém poderosa, surge a partir daí. Tal tipo de respiração é com frequência acompanhado por uma sensação de doçura que se espalha pelo peito. Pede-se então ao cliente que faça o jellyfish com a respiração do espelho espontânea. Então ela trabalha um tempo de movimento, né? Então temos aqui a respiração do espelho é o nível 4 já, né? Trabalha-se um tempo só de ginástica, né? Depois vem o movimento lento, junto com esse espaço. Depois a gente vai passar pela posição crítica. Então, a consciência, o movimento e respiração, que aí começa a buscar afetos mais internos, para daí, no quarto movimento, no quarto nível de experiência, você propor a respiração do espelho no movimento, tá? Muito bem, aí um outro nível, um pouquinho mais aprofundado, então seria a consciência mais a respiração, que vai dar em movimento igual a ergonomia. Permite que a respiração espontânea crie a pulsação do movimento. A atenção nesse ponto do processo é apenas a atenção flutuante. A consciência não é um impulso que gera o movimento. Ela está livre para mergulhar nas lindas sensações oceânicas que frequentemente a envolvem nesse momento, enquanto que os movimentos suavemente vão se repetindo. Aqui nesse momento você já está muito mais entregue aos movimentos, você já não precisa mais pensar, né, organizar o pensamento de uma forma consciente, você já está mais livre para se entregar a essa consciência. Você já decorou os movimentos, você já experimentou fazer eles de uma forma mais lenta, você já integrou a sua respiração, né? Na inspiração e na expiração, e aí você já pode ir explorando essa última pulsação, respiração, movimento mais consciência, igual a uma capacidade para autorregulação. A pulsação modula a respiração, enquanto a consciência está livre para nadar nas profundezas oceânicas do ser. As imagens internas que vêm à superfície são frequentemente muito intensas. Então, são níveis, né, dessa experiência que o Jellyfish vai proporcionando, vai pedindo, você vai ajudando o teu cliente a chegar nesse lugar mais pulsante, né? O exercício do Jellyfish é composto por etapas, então, de movimentos introvertidos e extrovertidos, expandidos e condensados. E entre eles ainda vai existir os movimentos de pausa que a Gerda Boysen vai propondo para que a pessoa, né, o cliente, possa ir se experimentando. Com essa explanação, eu espero ter conseguido trazer a parte mais teórica, então, desse exercício, por onde a gente vai explorando esses movimentos. A partir daqui a gente vai podendo olhar no próximo vídeo, então, os exercícios e o que a gente vai fazendo em cada etapa, mas eu quero que vocês prestem bem atenção, então, nessas possibilidades todas,
né, nessas 4 etapas que vão sendo propostas, nesses diferentes níveis de experiência dentro dos exercícios, né, das 4 etapas, o quanto que eles vão trazendo essa respiração, né, e especialmente essa respiração do espelho, que é feita com essa possibilidade de abrir a garganta, e fazer o bafinho, né, no espelho. Essa é a grande novidade que a Gerda traz para esse exercício e que eu acho que faz toda a diferença para que o exercício possa ficar mais profundo, sabe? Muito obrigada e até o próximo, então, que a gente vai ver os exercícios mais práticos aí.